Queridas irmãs e irmãos, vamos então dar continuidade ao projeto Evolução em Dois Mundos, apresentando hoje o capítulo 6º, intitulado Evolução e Sexo. Neste capítulo, nós vamos apresentar os seguintes itens: aparecimento do sexo, bactéria diferenciada, as algas verdes, concentrações fluídico-magnéticas, filtros de transformismo, descendência e seleção e, finalmente, genealogia do espírito. Neste primeiro item, intitulado Aparecimento do Sexo, André Luiz começa dizendo que por muitos milhões de anos, bactérias, algas unicelulares, protozoários são experimentados em reprodução agâmica. A reprodução agâmica é aquela que é assexuada. Agâmica no sentido de que não há gametas para associarem o seu material genético. Portanto, uma reprodução assexuada. Até que determinado grupo apresenta no imo da sua própria constituição qualidades magnéticas positivas e negativas, que lhes são desfechadas pelos orientadores espirituais, encarregados do progresso devido ao planeta. Bom, vamos voltar ao passado na nossa Terra primitiva. Vamos ver que a crosta terrestre era no início muito quente. Existia uma atividade vulcânica muito intensa e que era responsável por esse quadro caótico no planeta. As rochas derretidas afloravam a superfície da crosta ainda em formação, à semelhança do magma expelido pelos vulcões, e a água permanecia sob a forma de vapor na atmosfera primitiva. Então, este era o quadro que nós tínhamos no nosso planeta na fase inicial, antes da formação dos mares. Porém, depois com chuvas torrenciais, porque nós temos que recordar que havia muita concentração de vapor d'água na atmosfera, e esta concentração de vapor permitiu depois que nuvens produzissem chuvas torrenciais que resfriaram progressivamente a superfície do planeta. E os oceanos primitivos finalmente se originaram. Os primeiros seres que surgiram no planeta Terra eram seres unicelulares, eram células bem primitivas e surgiram neste caldo tépido, como, por exemplo, as algas azuis, que nós estamos vendo aqui, ou cianofícias, mais modernamente chamadas de cianobactérias, porque elas têm mais parentesco com as bactérias do que propriamente com as algas. E eram seres muito primitivos e que se originaram assim em toda a área do oceano da Terra, a partir daquele protoplasma, aquela substância gelatinosa que existiu nos oceanos primitivos. Os primeiros seres unicelulares, então, produziram através da fotossíntese o oxigênio que progressivamente compôs a nossa atmosfera, porque no início a nossa atmosfera não continha o oxigênio. Foi preciso que surgissem organismos fotossintetizantes, quer dizer, aqueles organismos que produziam a fotossíntese e que, através dessas complexas reações químicas, eles absorviam o oxigênio da atmosfera e absorviam o gás carbônico da atmosfera e liberavam o oxigênio. Então, nesta Terra primitiva, a que nós estamos referindo, surgiram primeiras evidências bioquímicas de vida, e essas evidências, elas remontam a 3,5 bilhões de anos atrás, pelo menos, evidências estas que são chamadas pelos cientistas de estromatólitos. Nós vamos ver o que exatamente são essas estruturas. São os primeiros indícios de vida que surgiram, são estruturas estranhas, laminares e sedimentares, que são denominadas estromatólitos. Do grego, a palavra estroma significa camada, e litos significa rochas. Então,
são com várias camadas de rochas sedimentares que vão se superpondo. E essas estranhas estruturas, como nós estamos vendo aqui nas figuras, elas foram fotografadas na Austrália Ocidental, em lagos e nos mares mais rasos. Na Austrália encontramos estruturas desta natureza de formas variadas. Uma forma comum de se encontrar é esta, que tem um formato de um domus. O que acontecia era o seguinte, que neste passado muito remoto, nos mares mornos, bactérias muito primitivas, fotossintetizadoras, e algas primitivas também, faziam camadas no fundo raso dos oceanos e, sob a ação da luz solar, elas se multiplicavam. Mas sedimentos caíam sobre essas camadas bacterianas. E essas bactérias tinham que se reproduzir, passar por cima do sedimento para continuar produzindo, né, as suas reações químicas e continuar desenvolvendo a sua reprodução. Então, novos sedimentos se depositavam e novas camadas bacterianas passavam através dos sedimentos e assim por diante foram produzindo ao longo de milhões de anos estruturas dessa dimensão, que são, na verdade, produzidas pela associação de bactérias primitivas e sedimentos dos oceanos que depois se transformaram em rochas. Isso é muito interessante porque são evidências muito antigas, são evidências mais de ordem bioquímica do que propriamente biológica, e elas remontam a pelo menos 3,5 bilhões de anos atrás. Então, voltando aos aspectos relacionados à reprodução assexuada ou agâmica, nós vamos dizer que a reprodução é a principal característica dos seres vivos, porque ela permite a perpetuação da vida desde que ela se originou em nosso planeta. Retrocedendo então no tempo, vamos encontrar nos primeiros seres vivos a forma mais elementar de reprodução, que é exatamente a capacidade de um ser dividir-se em dois e crescer novamente e depois cada um deles novamente se dividirem, perpetuando a vida. Trata-se, pois, da reprodução assexuada, em que um ser dá origem a descendentes geneticamente idênticos a si mesmos. Quando há divisão de um ser no meio, ele produz dois idênticos. É o que nós vamos mostrar agora, assim, explicando o tipo de divisão que é feita, a chamada divisão binária ou cisciparidade. Agora, há também outros tipos de divisão, que nós daqui a pouco vamos falar sobre cada um deles, como a reprodução chamada por esporulação. Todas essas subdivisões que nós estamos reportando é sobre a reprodução assexuada, é sobre a reprodução agâmica. Então, divisão binária ou cisparidade, esporulação, brotamento ou gemulação, fragmentação e, finalmente, partenogênese. Todas essas subdivisões, volto a repetir, dizem respeito à reprodução assexuada. Vamos observar primeiro esse tipo chamado divisão binária ou cisciparidade, em que a bactéria, então, é uma divisão muito ligada, né, ao ramo das bactérias. A bactéria duplica o material genético e divide-se ao meio, originando duas células filhas idênticas a ela própria. Na esporulação, que acontece frequentemente com algas e fungos, essas algas e fungos, eles produzem um esporo. Este esporo, o que ele vem a ser? Uma célula especializada que se liberta do corpo, do organismo genitor, e, ao encontrar um ambiente favorável, ela multiplica-se, gerando, então, novos seres. O brotamento ou gemulação é comum às algas e fungos também, certas plantas, que produzem brotos. Estes brotos são também chamados gemas. Estes brotos, ao se separarem do corpo do genitor, eles passam a ter uma vida independente, constituindo novos indivíduos geneticamente idênticos, conforme vemos no livro Biologia Moderna de Amabis. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, a cisparidade, em uma figura que é interessante nós acompanharmos.
No início, antes de ocorrer a divisão, o material genético que se encontra espalhado no citoplasma, que é bom lembrarmos que as bactérias não são portadoras de núcleo, o material genético fica espalhado pelo citoplasma, esse material genético se divide primeiro. Então, o cromossoma é como se duplicasse. E nós temos agora esse material genético em dobro, aí sim, a bactéria começa a ter um estrangulamento na sua parte central, na sua parte média, material genético já previamente dividido começa a se separar, e esse estrangulamento vai fechando mais, até que divide totalmente o ser em dois outros idênticos, e aqui vemos ao microscópio uma célula em processo de divisão binária, mostrando exatamente o momento que há aquele estrangulamento na parte central do micro-organismo. Aqui a reprodução chamada por esporulação, né, assexuada naturalmente, nós temos o exemplo de um tipo de alga verde chamada Ulotrix. Nesta alga, o que vai acontecer? Ela libera esporos na forma de zoósporos, que é o nome que esses esporos recebem. Esses esporos caem no meio ambiente, se fixam e entram em processo de crescimento, gerando novamente um outro ser idêntico a si próprio. Então, isso é por esporos que caem da alga e se fixam no chão, no ambiente, naquele leito onde ele se encontra, geralmente mais úmido, e cresce formando um ser idêntico. Aqui nós vemos ao microscópio, que esses seres são microscópicos, alguns já na fase inicial de crescimento, outros já maiores. Esse aqui foi originado por um esporozinho, um zoósporo, que começou a se desenvolver. Essa é a esporulação. Esse terceiro tipo que nós falamos foi o brotamento. O brotamento, ele ocorre, por exemplo, em esponjas, né? no gênero Porífera, que é um filo, o ramo, né, chamado ramo ou filo, que é representado por esponjas, que são animais aquáticos. E esses animais, eles são fixos. Então, na sua reprodução, o que vai acontecer? Surge um broto lateral na esponja, esse broto se desloca, cai sobre o piso onde ele se encontra, ali no fundo do mar, né, o fundo do oceano, e ali ele, como se fixasse, voltando a crescer com os nutrientes da região, e ele se estabelece novamente como um ser adulto, exatamente igual ao ser que o formou, porque ele surgiu de um brotamento lateral em tudo, do seu genitor, em tudo idêntico depois ao ser que o gerou. E aqui nós temos esses exemplos, né, de esponjas com alguns brotamentos já acontecendo que vão originar novos seres. A chamada fragmentação, que é um outro tipo de divisão, certas algas e plantas produzem fragmentos que se destacam do corpo do indivíduo e regeneram as partes que faltam, originando então novos indivíduos. São muito semelhantes à questão do brotamento, mas são certos fragmentos que soltam do corpo. Nós vamos mostrar isso para vocês. E o quinto exemplo é a partenogênese. A partenogênese é muito interessante, é um tipo de reprodução em que o gameta feminino, o óvulo, desenvolve-se sem fecundação. No caso, por exemplo, de algumas plantas, insetos, peixes, anfíbios e répteis, isso pode acontecer. Então, a reprodução partenogenética, ela vai partir só do óvulo, sem que haja fecundação para formar um novo ser. No caso, por exemplo, bem característico das abelhas melíferas, em que as fêmeas se originam de óvulos fecundados. Agora, os machos, chamados os zangões, eles se originam de óvulos não fecundados, conforme nós vamos mostrar num esquema. Então, a fragmentação. Imaginemos uma estrela do mar, né, que ela sofreu uma fratura, ela se dividiu, conforme nós vemos aqui no desenho. Cada uma dessas partes gerou, né, uma nova estrela do mar, muito semelhante à estrela do mar que a gerou. E aqui nós temos uma fotografia real de uma estrela do mar cujo braço foi fraturado e retirado, e ele estava voltando ao crescimento para regenerar totalmente o animal. E aqui o caso da partenogênese, muito interessante. Vocês têm aqui a abelha rainha e tem um zangão, né?
A abelha rainha elimina óvulos e o zangão espermatozoide. Quando há fecundação, em que o óvulo da abelha rainha se liga ao espermatozoide do zangão, nós vamos ter a formação de uma célula-ovo, e essa célula-ovo pode gerar tanto abelhas operárias quanto uma nova rainha. Mas, se um óvulo da rainha evoluir sozinho por si mesmo, né, como se fosse um ovo, porém ele não é fecundado, né, ele vai evoluir produzindo várias células até chegar ao animal e produzir o zangão. Então o zangão ele é produto de uma reprodução tipo partenogenética, que ele evolui do próprio óvulo não fecundado. E vejam que ele tem uma característica bem diferente da operária, né? Ele é mais encorpado, tem essa estrutura própria dele, tendo sido originado de um único óvulo, sem ser fecundado. Esse aqui é a partenogênese. Entrando no item 2, que André Luiz intitula bactéria diferenciada, ele diz que de todas as bactérias já formadas, uma delas se destaca nos imensos depósitos de água doce, sobre o leito pétreo do Algonquiano. Ao falar Algonquiano, ele está se referindo a um determinado período geológico que nós vamos explicar. O Algonquiano, na verdade, é um nome mais antigo, que ele representa exatamente o período chamado Proterozoico da Era Pré-Cambriana. A Era Pré-Cambriana é uma era de uma enormidade de tempo, quer dizer, desde a origem da Terra até cerca de 550 milhões de anos atrás. Então, nesse grande período, né, tinha uma parte chamada Algonquiano que vinha a ser o Proterozoico, coisa de 2,5 bilhões de anos atrás, até mais ou menos 550 milhões. Então, neste período é que André Luiz se refere que essas bactérias, né, nesses depósitos de água que existiam sobre o leito pétreo da crosta, essas bactérias, algumas delas foram se diferenciando. Elas tinham uma configuração elipsoidal típica, como se fosse um bastonete ou um girino. Né? Quem já viu um girino tem ideia do formato de uma bactéria desta. Uma pequena radícula, ou semelhante a uma cauda, para se movimentar. E, como diz André Luiz, ele é o Leptotrix. Leptotrix que, em miríades de individuações, permanece por milhares de séculos nas rochas antigas, nutrindo-se simplesmente de ferro. É um metabolismo muito próprio em que ele absorve este elemento da natureza. Bom, aí nós temos a classificação científica do gênero Leptotrix, que é interessante nós citarmos, para que nós possamos compreender como que essa bactéria foi descoberta e por quem. Na verdade, o Leptotrix pertence ao reino Bacteria. Toda essa terminologia é uma terminologia latina. O filo é Proteobacteria, filo ou ramo. A classe é Beta-Proteobacteria. A ordem é Burkholderiales. A família Comammonadaceae e, finalmente, o gênero Leptotrix. Tem algumas espécies de Leptotrix, porque o gênero sendo Leptotrix, nós temos ainda a espécie depois. Então, o Leptotrix tem algumas espécies próprias do gênero. Ele foi descoberto em 1843 por um botânico alemão muito famoso chamado Friedrich Kützing. Nós vamos ver o nosso Friedrich Traugott Kützing, nascido em 1807 e desencarnado em 1893. Ele foi um botânico de uma importância muito significativa no século XIX, que contribuiu com as suas pesquisas no campo da bacteriologia, no estudo das algas principalmente. Ele nasceu no distrito de Kalbsried, em Ritterburg, uma cidadezinha assim muito agradável, essa fotografia atual. Aqui a localização no mapa da Alemanha, da cidade onde ele nasceu, e o nosso grande botânico Kützig, que descobriu o Leptotrix. Isso é interessante, essas referências, para a gente situar na história há quanto tempo que a bactéria Leptotrix é conhecida, né? Quando André Luiz escreveu Evolução em Dois Mundos, os botânicos já conheciam Leptotrix há aproximadamente 110 anos. Bom, é um gênero de bactérias que ocorre em águas ferruginosas de fluxo lento, com baixas concentrações de matéria orgânica.
5 espécies principais são conhecidas, porém, o Leptothrix discófora e o Leptothrix ocrácea estão relacionadas com ambientes úmidos e ferruginosos, como nós vemos nesta fotografia que foi feita no rio Vermilion, no estado de Louisiana, nos Estados Unidos. Vocês vejam que essas águas são francamente ferruginosas. Parece que há ferrugem na água, né? E bactérias como nós referimos já, discófora e ocrácea, se desenvolvem muito bem nessas águas ferruginosas. Esse é uma paisagem muito linda do rio Vermilion, lá no estado de Louisiana, mostrando um fluxo lento e calmo, tranquilo do rio, mas em algumas margens temos essas águas ferruginosas, né, onde são encontradas essas colônias de Leptothrix até na atualidade. Vejam que é um ser que já começou a existir há mais de 2 bilhões de anos e ainda persistem espécies deles entre nós na atualidade. Bom, falando ainda do Leptothrix, André Luiz diz que ele está envolvido em carapaça ferrosa e quando se desvencilha dessa carapaça, ele é instintivamente obrigado a nadar até que outra carapaça o envolva, porque ele coleta aquele ferro do meio ambiente, o óxido de ferro, né? Os instrutores espirituais valem-se então desta propriedade para impulsioná-lo à sua transformação. Perdendo e construindo seus envoltórios metálicos, essas bactérias representam exemplos importantes no trabalho evolutivo da natureza. E eles representam, como diz André Luiz, os prelúdios da reprodução sexuada. Essas bactérias são compelidas ao movimento, em que não apenas se atraem umas às outras, nos prelúdios iniciais da reprodução sexuada, e experimentam a morte em massa e o ressurgimento por centenas, milhares, milhões de vezes consecutivas, sob a criteriosa atenção dos condutores da Terra, que são os espíritos superiores que trabalham na falange do Cristo, para renascerem após longo tempo de novas experimentações na forma das algas verdes, inaugurando então a comunhão sexual sobre o mundo. Isso é uma informação muito importante, é uma informação via mediúnica, né, de André Luiz, claro, mas que informa aos botânicos que foi exatamente essa bactéria que, após experimentações no próprio plano espiritual, elas puderam ser modificadas a ponto de gerarem as algas verdes sobre o mundo, inaugurando então a comunhão sexual, a reprodução sexuada. Aqui nós temos alguns exemplos de algas verdes, vejam por esses desenhos que elas são extremamente de formas muito variadas, muito diversificadas, até de uma beleza muito grande. Aqui nós estamos vendo ao microscópio o formato dessas algas, né? Algumas são macroscópicas, outras microscópicas, e aqui uma água em represa, onde muitas algas verdes desenvolveram e dá uma coloração especial na água bastante esverdeada, que é a característica de cor destas algas, né, as algas verdes. Elas são chamadas clorofícias, que pertencem ao filo clorófita. Clorofícias vem do grego, e a palavra cloros do grego quer dizer verde. E ficos, alga. Então são algas verdes na terminologia originária do grego. Elas podem ser ou podem ser também multicelulares. E apresentam colorações variadas desde um verde muito intenso, muito forte, passando a um verde mais acastanhado, até uma cor acinzentada. Elas são aquáticas, são espécies marinhas e de água doce também. Ou elas vivem sobre barrancos muito úmidos, troncos de árvores, ambientes que tenham bastante umidade. Elas podem viver até fora da água, mas em ambiente úmido. Como, por exemplo, a ulva, que é conhecida como alface do mar. O interessante é que essas algas podem associar-se com certos tipos de fungos e vão constituir um outro tipo de seres que são os líquens. Isso é muito interessante em biologia, que a associação de duas espécies pode gerar uma terceira, como no caso das algas e os fungos, produzindo os líquens. Então, quanto à reprodução sexuada, nós vamos já iniciar
informando que, neste capítulo, nós vamos desenvolver toda a explicação sobre o processo da reprodução sexuada que ocorre pela fusão dos gametas. Os gametas são as chamadas células sexuais. Os seres, mesmo muitos seres muito inferiores no processo de evolução, eles já apresentavam gametas. Claro que depois de haver uma evolução através de uma diversidade enorme de seres, nós chegamos à condição dos mamíferos com espermatozoides e óvulos, mas há gametas muito primitivos no passado, que inclusive recebiam nomes diferentes dos gametas atuais. Mas, de qualquer forma, os gametas em si são células sexuais. Então tem que haver uma junção de uma célula masculina com uma feminina para produzir um outro ser. Então, cada gameta, seja ele masculino ou feminino, contém a metade do número de cromossomas das células somáticas do indivíduo, das células do corpo do indivíduo. Então isso é muito importante. Elas precisam, de fato, ter a metade do número de cromossomas, porque quando juntam, se somam as duas metades e reconstitui o número normal de cromossomas daquela espécie. A fusão deles, então, permite reconstituir, como dizíamos, o número dos cromossomas da espécie e, sobretudo, para recombinar o material genético dos genitores, porque o óvulo traz a carga genética feminina, o espermatozoide traz a carga genética masculina, e nesta fusão vai haver uma recombinação desse material genético de tal forma que o ser originário é modificado em relação aos seus genitores. Isso é o grande segredo da evolução. Daí, então, a variabilidade genética na descendência. Isso representa um aumento de chance de sobrevivência e adaptação dos novos indivíduos às variações que o ambiente possa oferecer. Esta, então, é a base da evolução biológica, né? É a combinação do material genético pela reprodução sexuada. Nós temos o caso das algas, por exemplo, citando, né? Através dessa figura a gente vai ver o seguinte, que o material de um núcleo que tem a metade dos cromossomas da espécie vai se ligar ao outro núcleo, através desta conjugação, desta fusão do material nuclear que ocorre quando essas duas algas se aproximam. Ao se aproximarem, há uma ligação dos núcleos e se soma o material genético dos dois núcleos, formando um zigoto, formando um ovo, né? E ele é 2N, porque ele juntou N mais N. Então, ele recompôs o número de cromossomas da espécie. Esse ovo zigoto vai se reproduzir e vai gerar uma nova alga, já um pouco diferenciada geneticamente pela fusão dos núcleos e pela combinação dos cromossomas, né, dos genitores. Bom, agora entrando no item 3, André Luiz vai falar mais especificamente das algas verdes, dizendo que os biólogos interrogam se as algas verdes descendem das primitivas cianofícias, ou cianobactérias, né, atualmente assim conhecidas, de textura mais simples, nas quais a ficocianina, associada à clorofila, é o pigmento azulado da sua constituição fundamental. É o hiato, é o elo perdido, constatado por Hugo de Vries ao desenvolver a teoria do mutacionismo. Então, André Luiz cita Hugo de Vries, que percebeu este hiato no processo evolutivo entre as bactérias e depois o surgimento das algas verdes no mundo. Esse hiato, esse elo perdido, está explicado no livro Evolução em Dois Mundos, pelas inúmeras experimentações a que os leptóticos foram submetidos no plano espiritual, quer dizer, digamos assim, entre aspas, o corpo espiritual da bactéria, o modelo espiritual da bactéria sofreu essas experimentações conduzidas pelos espíritos elevados que cuidavam da evolução na Terra e conseguiram desenvolver, né, as algas para que a reprodução sexuada se inaugurasse na Terra. Então, por citar Hugo de Vries, é interessante nós abrirmos agora um parênteses para falar um pouco sobre a teoria do mutacionismo, que é a chave para a compreensão da evolução. Antes de chegarmos lá,
vamos explicar um pouco a respeito das algas verdes, da ficocianina, desse pigmento que André Luiz falou, e depois vamos falar sobre o Hugo de Vries. A ficocianina, ela vem do grego, da palavra kianos, que significa azul, e ficos significa alga. Então, alga azul, mas nós conhecemos modernamente como cianobactérias. A ficocianina, ela é um pigmento proteico, considerado um biocorante natural azul, e que ele apresenta diversas propriedades farmacológicas e grande importância industrial na atualidade. Os cientistas têm estudado esta bactéria, a cianobactéria, denominada Spirulina platensis. Você vê que ela forma como se fossem várias colônias interligando, cada unidadezinha dessa é uma cianobactéria, antigamente chamada de cianofícia, né? E a junção delas formam verdadeiros colares, e aqueles múltiplos colares entrelaçados formam a colônia dessas bactérias. E os cientistas, estudando essas bactérias, verificaram que ela era portadora de propriedades nutricionais muito interessantes. Ela é utilizada na formulação de alimentos, visando enriquecer esses alimentos com proteínas, vitaminas e sais minerais contidos nestas bactérias, a ponto de eles terem isolado uma substância, que é a espirulina, para uso, para se associar à produção de alimentos, né, como um nutriente que pode ser associado, né, industrialmente. E também a produção de pigmentos para uso industrial. A estrutura molecular é bastante complexa e mostramos essa fórmula estrutural aí apenas para uma curiosidade, para verificarmos que estruturalmente, né, a molécula é bastante complexa. Como Hugo de Vries, grande botânico holandês, constatou esse ato, né, essa espécie de elo perdido entre as bactérias e as algas, é interessante falar um pouco sobre ele, porque ele foi um dos criadores da teoria do mutacionismo. Ele nasceu em 1848 e desencarnou em 1935 e trabalhou muitos anos na Universidade de Amsterdã, na Holanda. Interessava-se ele pelas causas das variações que ocorrem nos seres vivos. Ele acompanhava as plantas, a evolução de vários animais, e ele ficava muito curioso por saber como que de repente aparecia uma diferença no animal ou no vegetal que não tinha na espécie anterior e passa a apresentar-se numa nova espécie. O mesmo que não tenha mudado a espécie, dentro da mesma espécie ele notava uma variação, uma mudança de uma cor, de um caráter estrutural qualquer, e ele ficava curioso sobre isso. Ele aceitava a tese de Darwin sobre a descendência modificada, que é, segundo Darwin, a lei principal da natureza no mundo orgânico, que é exatamente com a modificação dos descendentes que surge a grande diversidade de seres. Em 1886, De Vries observou no campo muitas flores amarelas, chamadas prímulas, e elas apresentavam grande diversidade. Ele então decidiu estudar detalhadamente essas flores, e meticulosamente, que durante uma década ele plantou muitas delas e fez vários cruzamentos. Ele chegou a cultivar, é impressionante esse número, né? 53.509 pés dessa prímula. Numa época sem informática, se imaginar ter que catalogar tudo isso, era um trabalho gigantesco. Ele trabalhou 10 anos nisso na Universidade de Amsterdã, conforme encontramos no livro Biblioteca da Natureza Life, no capítulo 3 sobre a evolução. Interessante nessa coleção, por causa da forma muito agradável, né, em que eles escrevem, que eles contam essas histórias todas da evolução da ciência. Então, sobre o mutacionismo, Hugo Marie de Vries, está ele aí no seu escritório, né, trabalhando. Ele era um botânico e era um dos 3 cientistas a quem se atribui o redescobrimento do trabalho de Mendel, no ano de 1900. Ele sugeriu o conceito de genes, contribuindo para a descoberta das leis da hereditariedade.
Foi condecorado em 1906 e depois em 1929, com medalhas e prêmios muito importantes no campo da biologia. Aqui temos, por exemplo, as flores, ela trabalhou com milhares e milhares dessas flores, chamadas prímulas, uma flor amarela até muito bonita. E aqui, à nossa direita, nós temos uma vista parcial dos prédios maravilhosos da Universidade de Amsterdã, na Holanda, onde ele trabalhou. Observou ele que algumas características novas surgiam nas plantas, e ele denominou essas novas características de mutações, que é algo que mudou, que modificou. As mutações, por ocorrerem apenas em uma ou algumas características do ser, sugeriam que elas eram determinadas por unidades hereditárias, separadas e independentes. Porque ele raciocinava, como pode ter surgido uma mudança somente, por exemplo, na cor da pétala, mas toda a estrutura da flor permanece a mesma, apenas uma mudança localizada, um determinado tipo isolado. Ele imaginou, então, que alguma unidade hereditária devia transmitir ao descendente aquela mudança, e as outras unidades hereditárias não transmitiriam mudança. Então ele começou a imaginar que houvesse pequenas unidades hereditárias independentes para transmitir os caracteres. Ao buscar fundamentos para a sua teoria, De Vries descobriu o trabalho de um monge austríaco, Gregor Mendel, trabalho este de 1866. Esse trabalho ficou engavetado, então, 34 anos, que estudou os caracteres hereditários das chamadas ervilhas de cheiro e estabeleceu as leis que regulam a transmissão dos caracteres hereditários. Então, o nosso Gregor Johann Mendel estudou, nasceu na Áustria em 1822 e desencarnou em 1884, ele foi um monge agostiniano. Ele estudou durante muitos anos de sua existência uma ervilha de cheiro chamada Lathyrus odoratus. Ele estudou várias características desta ervilha, fazendo vários cruzamentos, porque na verdade ele, como monge agostiniano, ele dispunha de muito tempo na sua vida religiosa. Primeiro que ele tinha uma garantia de sobrevivência econômica. Na época, os empregos não eram fáceis, a sobrevivência financeira poderia ser difícil para quem nasceu em família mais pobre. E ele, então, optando pela carreira religiosa, ele tinha segurança de residir num grande mosteiro, desenvolver suas tarefas religiosas, mas sobrava muito tempo, porque ele era, na verdade, um botânico amador, e ele, no fundo, ele adorava realmente esses trabalhos com plantas, e ele cultivou vários canteiros no mosteiro agostiniano, que nós vamos mostrar, uma figura do lugar, que é uma figura muito bonita, na cidade de Brno, na República Tcheca. Mas ele, então, estudando essas plantas, ele observou várias características dessas plantas. E olha só aqui, por exemplo, a forma da semente, que poderia ser lisa ou rugosa, a cor da semente poderia ser amarela ou verde, o formato da vagem, uma vagem lisa e ondulada, a cor da vagem verde e amarela, quer dizer, várias características ele foi observando de diferenças, como na flor, que uma era púrpura, outra branca, a posição da flor na haste, enfim, o tamanho da planta. Essas variedades ele foi anotando e foi verificando quais eram as modificações nos descendentes e fez isso de uma maneira tão criteriosa, porque ele era um matemático, tinha conhecimentos profundos de matemática, ele pôde fazer todas essas anotações e chegar à conclusão das leis que regem a transmissão dos caracteres hereditários. Ele residia nessa abadia agostiniana de Brno, na República Tcheca. Olha só, essa abadia data de 1244, e foi um jardim dela, assim, que Mendel realizou as suas experiências de botânica. Olha só que bonita, a biblioteca antiga que lá existe, quer dizer, um verdadeiro monumento histórico, Imagina, 1244, quase 800 anos de existência. Mas também aconteceu que, além de De Vries, outros dois cientistas, também por uma dessas coincidências, entre aspas, que a gente sabe que essas coincidências não existem, existe toda uma programação da espiritualidade na reencarnação desses cientistas, De Vries apresentou em 24
de março de 1900, na Sociedade Alemã de Botânica, o seu trabalho atribuindo a descoberta a Mendel. Quer dizer, ele teve um espírito assim, de um comportamento ético muito firme, né, a valorizar o trabalho de Mendel. Ele fez muitos experimentos, ele percebeu o mecanismo, só que um outro tinha pensado antes dele e ele valorizou o trabalho de Mendel. Assim como também Karl Correns, um cientista alemão, que exatamente um mês depois, em 24 de abril de 1900, perante a mesma Sociedade Botânica, ele apresentou o seu trabalho semelhante, né, e declarou também ter se baseado no trabalho de Mendel. E, finalmente, um terceiro cientista, o Erich Tschermak, em 24 de junho de 1900, 2 meses apenas depois que o seu colega tinha apresentado, ele era austríaco, então nós temos um holandês, um alemão e um austríaco, que apresentaram na mesma sociedade, em épocas, em datas muito próximas, trabalho semelhante, todos três citando o trabalho de Mendel como base. Então, tais coincidências, dizemos nós, evidenciam certamente o trabalho da espiritualidade maior em benefício do progresso da humanidade, ao programar as reencarnações desses grandes pesquisadores para impulsionar o conhecimento humano. Está aqui o nosso Karl Correns, aqui mostrado, e o nosso Erich Tschermak. Desencarnou até relativamente, não tem muito tempo, né? 1962. Então, aqui a Sociedade Alemã de Botânica, ainda existe o prédio, na cidade antigamente chamada Brünn, hoje Breno, na República Tcheca. Olha que cidade linda, a gente vendo ali na figura em cima à esquerda. Bom, agora voltando ao nosso aspecto dos estudos das algas verdes, fica aquela pergunta, de onde elas descendem então? Os biólogos tinham dúvidas a respeito da sua origem. Era difícil de aceitar que elas provinham de seres tão diferentes, né? Seria das cianofícias? Né? Fica essa pergunta. Esse ato existente, que foi constatado por De Vries, ele foi preenchido pelas atividades dos servidores da organogênese terrestre, que submeteram, né, a família do Leptotrix, aquele tipo de bactéria que nós já mostramos, né, a profundas alterações no campo do espírito. É como se fosse, entre aspas, né, o corpo espiritual daquele ser, transmutando-lhe os indivíduos mais completos, que reapareceram então metamorfoseados nas algas referidas a invadirem luxuriantemente as águas, instalando um novo ciclo de progresso e de renovação. Está aqui o nosso Leptotrix, nessa figura à esquerda, Leptotrix ocrácea. Basta-lhes as algas em que exista carbonato ferroso, que elas transformam esse carbonato ferroso, oxidam esse carbonato e transformam em óxido ferroso para acumulá-lo em seu organismo. E as algas, à direita, são grandes fornecedoras do oxigênio atmosférico ou do oxigênio dissolvido na água, através da fotossíntese que abastece a vida aeróbica do planeta.